Dona Francisca, bom dia novamente. Bom dia. Francisco Oliveira de Almeida. Sou eu. Pronto. A senhora já prestou depoimento aqui antes, Dona Francisca? Já, não foi? Aqui no fórum, não foi? Pronto. Eu vou pular sua qualificação. A senhora é mãe de criação do Bruno Oliveira de Almeida, não é isso? Pronto. Então a senhora vai ser ouvida como informante, tá bem? De toda forma, a senhora tem um dever legal de dizer a verdade do que souber ele for perguntado, tá bem, Dona Francisca? Então, seja verdadeira. Se eu não souber, eu não falo. E o que a senhora não souber, a senhora diz, olha, não sei. Se souber por alguém, a senhora diz, eu soube por fulano, por ciclano. Tá certo? Ouvi falar, ouvi dizer, tá certo? Tá bem? Então, doutor Dácio pela Defensoria, com a palavra. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Mais ou menos, né? Estamos aqui no meio de uma tensão, mas enfim, é da vida, né? Me diga uma coisa. Me fale aí de Bruno. Quem é Bruno? O Bruno foi uma pessoa que eu criei ele tinha 5 meses. Eu recebi ele com 5 meses. Recebeu de quem? Da mãe dele. Eu vinha de uma feira de Altos, que eu era camelô. Era não, sou camelô. E aí eu vi ele em cima de uma banca, gordinho, bonitinho. Eu disse assim, Socorro, me dá esse menino pra mim. A senhora já conhecia a dona Socorro? Já conheci ela de muitos tempos já. Aí ela disse assim, dou. Aí tudo bem, eu peguei ele um dia de domingo, eu não tinha nada, não tinha uma fralda, não tinha nada. Aí saí pedindo às vizinhas. Ele já era registrado, né? No nome da mãe biológica dele, né? Não. Na época? Ele não era registrado. Tudo bem. Pode continuar. Aí eu levei ele, né? Aí as pessoas, todo mundo lá me ajudou, fralda, essas coisas assim. E graças a Deus, ele nunca me deu trabalho. Ele é uma pessoa que ele é humilde, ele gosta muito de criança. O período que ele teve comigo, ele foi sempre um filho bom. Tanto para mim, como a meus filhos, que eu tenho 4 filhos fora ele. Tenho aquela filha, mulher que veio aqui agora, só tenho ela. E tenho 3 filhos homens e 4 com ele. Mas até hoje, eu nunca recebi uma queixa dele. Bruno já foi violento com a senhora, com alguém lá na comunidade, com alguma das irmãs? De jeito nenhum. A senhora recebia Moisés lá em sua casa? Depois que a mãe biológica de Bruno chegou, pelo menos é isso que consta no processo, né? Ela chegou do Pará, chegou com essa criança, Bruno então passou a morar lá com ela. Isso ele tinha pouco mais de, sei lá, 18 anos por aí, né? Quando ela chegou na minha casa com essa criança e disse, eu vinha juntar meus filhos para morar comigo, meus filhos que ela tinha dado. Os filhos biológicos, né, que ela deu para as pessoas, disse, né? Ó, o Bruno já tem 18 anos, ele já sabe o que quer, né? Aí ela esperou ele, estava trabalhando, fazendo o bicozinho, que ele toda a vida ele fez. Ele gostou de trabalhar sem bico, né? Para não ficar parado. Qual o bico que ele fazia mais? É mais esse negócio de detergente, água sanitária, essas coisas assim, vender aqueles baldes. Sei. Aí ela chegou, esperou ele chegar. Aí perguntou para ele, meu filho, tu quer morar comigo? Eu quero juntar meus filhos. Ele, a outra filha dele, que é a dela, que é a Celina. A Celina? É irmã dele, sim, que ela também queria juntar eles para sua mãe. Jaqueline. É filha dela também? A Jaqueline já era casada. Mas é filha dela também. Entendi. É filha dela. Aí eu disse, ele já tem 18 anos, ele já resolve o que quer da vida, né? Aí ele disse, mãe, eu amo muito a senhora que criei ele, mas eu vou tentar viver com minha mãe biológica. Eu disse, tudo bem, se você escolher, mas sempre a casa as portas estão abertas para você. Diga uma coisa, dona, vou fazer uma pergunta delicada também, assim como o doutor Tiago acabou de fazer, a gente não gosta, a gente se constrange, mas às vezes é necessário. Eu sei. Que a senhora está relatando aí um cenário familiar muito complicado, né? Como se a mãe, né, a mãe biológica de Bruno, saiu dando os filhos. Isso está muito claro. Depois veio do Pará tentando, pelo que a senhora está relatando, e os autos apontam para isso mesmo. Tentou depois juntá-las. E eu vou lhe fazer a pergunta em virtude disso e de outras coisas que constam do processo. Sei. A mãe biológica de Bruno, ela
Ela foi prostituta em alguma época da vida dela? Isso aqui sem nenhum Isso desmerecimento. eu não conheço. Só quero saber. Eu não conheço. Não estou fazendo nenhum tipo de julgamento, porque não tenho esse poder Porque de julgar ninguém. eu não conheço. Sabe, né? Essa coisa dela, não. Uhum. Desse período que Bruno chegou na casa da senhora com 5 meses de idade, até esses 18 anos, que foi quando ele resolveu sair para ir morar com a mãe, pela chegada do Pará com essa criança. Sei. Nesse intervalo aí de, enfim, 18 anos ou alguma coisa assim, ele teve alguma convivência com ela? Não. 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 Ficou o tempo todo com a senhora como se a senhora efetivamente fosse a mãe e a mãe biológica dele para lá. Eles se falavam, pelo menos por telefone? Ele pelo menos sabia onde era que ela estava? Também não. Nada? Nada. Entendi. Bom, então ela chega com essa criança, ele resolve morar lá com ela. E aí? A senhora recebeu essa criança em sua casa? Ele foi umas 5 às 6 vezes com essa criança na minha casa. Mas ele sempre tratou ele muito bem. Ele nunca foi agressivo com ele. Tudo era na hora certa, a alimentação dele. Ele tinha o maior cuidado e eu não vou dizer uma coisa que eu não sei. Ele chegou aí lá com a mãe dele? Foi com a mãe. Que é quem trouxe a criança? Trouxe o neném e era bem cuidado ele. Então nenhum dos dois maltratava essa criança? Não, eu nunca vi e também nunca soube que ele maltratava eles. Porque quando ele chegava, ele ficava só de calçãozinho. Eu nunca vi uma marca em nada dele. A senhora tem consciência de que Bruno é acusado aqui nesse processo de ter matado essa criança? Eu né? sei, eu ouvi também. Depois desse episódio, o que aconteceu? O Bruno ele esteve preso, né? Mas logo saiu. Depois ele foi morar com a senhora, voltou a morar com a senhora. Voltou a morar com a senhora? Voltou a morar com a senhora, é isso? Foi. Depois desse fato. Depois que ele saiu da cadeia. Foi. Como é que o Bruno... O Bruno foi uma pessoa sempre assim, normal. Eu quero saber depois do fato. E aí, ele ficou sempre agitado, teve um tratamento, tomou remédio. E depois que ele tomou o remédio, ele foi se acalmando, a gente dando conselho para ele. E aí... Mas a senhora disse que ele tomava remédio e ficava muito agitada. Não, quando que agitação era essa? Assim, o que ele falava? ele... Ele ficava triste por o que aconteceu com ele. Porque esta mãe dele, ela só veio destruir a vida dele. Porque quem criou ele foi eu. Eu sei tudo da vida dele. Ele toda a vida foi um menino bom, estudioso, educado, sabe entrar e sair. Mas aí aconteceu isso, aí foi uma tragédia que aconteceu na vida dele. Ele não matou porque quis, eu tenho certeza, porque eu sou mãe dele. Eu que criei ele. Me diga uma coisa, Dona Francisca. A senhora disse aí que depois desse fato ficou, né, inquieto, agitado, enfim, e passou a tomar medicação. Que tipo de medicação? Ele tem a receita e o remédio. A senhora lembra o nome? Não. Ele chegou a ser internado em alguma casa de repouso, em algum hospital, nesse período? Foi, internado no Aureliano de Abreu. Passou quanto tempo? 5 meses. Ele chegou a passar 5 meses no Aureliano de Abreu? Foi 5 meses, foi. Em que ano foi isso, a senhora lembra? Eu não lembro. Mas tem certeza que foi depois do fato, né? O fato é de fevereiro de 2009. Foi depois desse fato, porque ele ficou, mas depois que ele saiu de lá, ele saiu mais calmo, aí ele ficou só mesmo tomando os remédios mesmo dele, normalzinho mesmo, e pronto, só isso. Entendi. Mas até eu te lhe digo com toda sinceridade, eu acredito na inocência dele. Eu estou satisfeito. Muito obrigado, Dona Francisca. Bom dia para a senhora. Obrigada. Doutor Ubiraci, pelo Ministério Público. Bom dia, senhora. Bom dia. A senhora conhece em detalhes o que o seu filho fez? Não. Quando eu vim saber, estava com 8 dias, vim pela televisão. Eu não tinha contato com essa família dele para lá. Eu não sei, nem conheço essa família dele.
A senhora tinha conhecimento que ele mantinha relações sexuais com a mãe biológica? Também não, porque ela é casada. Isso aí tudo é mentira. Ele nunca teve. Tá bem, dona. Ela era uma pessoa muito alegre. Tá bem. Eu vou deixar de lhe fazer outras perguntas Uhum. por homenagem às mães, por respeito à figura das mães. Por Pois isso que eu vou é. deixar de lhe fazer as perguntas que eu desejo fazer. Porque essas perguntas aí não tem nem lógica. Eu também não tenho esclarecimentos. Podemos encerrar. Eu quero só fazer uma observação aqui. Não é nem para a senhora, pode entregar no eu microfone. sei. É só uma observação geral. Entendi. É nesse sentido, doutor Dácio, na primeira interferência que o senhor fez, na primeira testemunha, que eu tenho muita parcimônia com esses depoimentos, em relação que trazem muito sentimento, principalmente nessas situações. Pode entregar no microfone, viu? Pode entregar lá no microfone. Porque a gente está diante de um caso que tem uma relação sentimental extremamente profunda, entendeu? Então, eu não vou estar interferindo, não estive, né? Já que a gente encerrou. Está interferindo em todo o posicionamento que as testemunhas e os informantes trazem, de cunho pessoal. Por quê? Primeiro, porque os jurados sabem distinguir esse ponto. Depois, porque é impossível a gente se adiantar aqui a um posicionamento pessoal, que as partes que os declarantes vão trazer. Como as de defesa trouxeram, como a primeira, principalmente, de acusação trouxe, do Ministério Público trouxe em alguns momentos, entendeu? E eu não penso que essas manifestações de cunho de desabafo que estão feitas algumas vezes, eu acho um absurdo que pergunta desse, eu quero que ele seja julgado. Isso é uma questão de desabafo do ser humano. Eu não penso, sinceramente, tecnicamente e concretamente, que traga nenhum tipo de mácula ao depoimento, ao julgamento, ao que quer que seja. Eu esperei até o final, porque diante da gravidade do fato, eu tinha certeza que as testemunhas de defesa também trariam posicionamentos extremamente pessoais para os depoimentos. Então eu esperei as testemunhas de defesa trazerem também, para mostrar que é uma questão muito emocional que a gente está diante aqui, e que é impossível a gente estar interferindo e proibindo e barrando essa manifestação do sentimento, até porque a gente proíbe o próprio depoimento, se a gente for trazer essa trava para as partes trazerem os seus fatos e seus pensamentos a esse depoimento. Então, eu queria fazer só esse adendo, só esse parêntese, em complementação àquele pequeno debate que a gente teve, para mostrar que é uma geral dos depoimentos e que é um posicionamento desse juízo deixar que as testemunhas se manifestem de forma mais livre, até para as partes poderem colher de forma mais profunda as informações que desejam. E não entendo de forma alguma que isso aí traga nulidade para o julgamento, traga qualquer tipo de prejuízo. Bem pelo contrário, eu acho que traz mais elementos para a gente trazer o que é fato, o que não é para o julgamento, diante da circunstância. Então, só queria fazer esse adendo após trazer também os depoimentos da testemunha de defesa para a gente dar andamento ao interrogatório. De logo eu já perguntar ao doutor se vai querer fazer a entrevista pessoal. Tá bem, fica à vontade, doutor, pode ficar à vontade. Porém, não sei, tem a sala aí atrás, se quiser ir para a sala secreta fazer lá, doutor? Acho que lá é o... Pronto.